A Dança da Morte. Stephen King. Capítulo 7. Na luz opaca que vinha sobre a terra logo após o crepúsculo, mas antes do escurecer completo, durante um daqueles breves minutos que os cineastas chamavam de a hora mágica, vi que Palfrey emergiu do delírio doentio para uma breve lucidez. Estou morrendo, pensou, e as palavras retiniram de modo estranho por sua mente, fazendo-o crer que havia falado em voz alta, embora não houvesse. Olhou em torno e viu um leito de hospital, agora erguido para impedir que seus pulmões se afogassem. Estava firmemente atado por prendedores de roupa de latão e os lados da cama estavam levantados. Sendo meio debulhado, aposto, pensou com um divertimento bobo. Sendo chutado para diabo. E com algum atraso, onde estou? Havia um babador em volta do pescoço coberto de expectoração coagulada. Sua cabeça doía. Pensamentos bizarros iam e vinham da mente, e ele sabia que estivera delirante, e que estaria de novo. Estava doente e isso não era a cura, nem o início dela, apenas uma breve pausa. Pôs a parte interna do pulso direito contra a testa e afastou-a com um estremecimento, do jeito como se tira a mão de um fogo quente. Ardendo em febre, tudo bem, e cheio de tubos. 2 deles, de plástico claro, saíam de seu nariz. Outro serpenteava por baixo do lençol hospitalar até um frasco no chão, e ele por certo sabia onde a outra extremidade daquele tubo estava conectada. 2 frascos prendiam de um suporte ao lado da cama, um tubo saindo de cada um e depois se juntando para formar um Y, que por fim entrava no seu braço, logo abaixo do cotovelo. Alimentação intravenosa. Você acha que seria o bastante, pensou ele. Mas havia fios sobre ele também, atados a seu couro cabeludo, e ao peito, e ao braço esquerdo. Um deles parecia estar enfiado na porra do seu umbigo. E, para coroar tudo isso, ele tinha plena certeza de que alguma coisa estava enfiada no seu cu. Que diabos seria aquilo? Um radar de merda? Ei! Ele queria ter dado um grito ressonante e indignado. O que conseguiu foi um modesto sussurro de um homem muito doente, que veio rodeado do catarro no qual ele parecia estar sufocando. Mamãe, George pôs o cavalo para dentro? Essa era a fala delirante. Um pensamento irracional, zumbindo audaciosamente como um meteoro através do campo da mais racional ponderação. Mesmo assim, isso quase o enganou por um segundo. Ele não ia resistir por muito tempo. Esse pensamento o deixou em pânico. Olhando para os braços esqueléticos, imaginou que perdera quase 15 quilos e não havia muito mais que isso que lhe restasse para início de conversa. Este seja lá o que for, iria matá-lo. A ideia de que pudesse morrer balbuciando insanidades e besteiras como um velho senil o apavorava. George foi namorar Norma Willis. Você mesmo tem que pegar o cavalo, Vic, e leve seu embornal como um bom menino. Não é serviço meu. Victor, você ama sua mamãe, não é? Amo, mas isso não é. Você conseguiu amar sua mamãe, e a mamãe conseguiu a gripe. Não, mamãe. O que conseguiu foi tuberculose. É a tuberculose que vai matar você, em 1947. E George vai morrer cerca de 6 dias após chegar à Coreia. Tempo suficiente para uma única carta. E depois, bang, bang, bang. George está... Vic, me ajude agora e ponha aquele cavalo para dentro. E estas minhas últimas palavras sobre isso. Eu que peguei a gripe, não ela, sussurrou ele, voltando à superfície. Fui eu. Ele estava olhando para a porta e pensando no quanto ela era esquisita, mesmo para um hospital. Era redonda nos cantos, delineada com rebites
e o batente inferior ficava 15 centímetros ou mais acima do piso de ladrilhos. Mesmo um carpinteiro medíocre como Vic Palfrey podia. Me dá a página de quadrinhos, Vic. Já ficou com ela tempo demais. Mãe, Vic pegou meus quadrinhos. Devolve eles, devolve eles. Fazer uma porta melhor do que essa. Ela era aço. Alguma coisa no pensamento enfiava um prego fundo em seu cérebro e Vic lutou para sentar-se de modo a ver melhor a porta. Sim, era. Sem dúvida que era. Uma porta de aço. Por que estava no hospital atrás de uma porta de aço? O que havia acontecido? Estava mesmo morrendo? Deveria começar a pensar em como ia se encontrar com seu Deus? Deus, o que aconteceu? Tentou desesperadamente penetrar na névoa cinzenta que pairava, mas apenas vozes chegaram através dela. Vozes distantes que não podia identificar. O que eu digo é o seguinte: eles vão simplesmente dizer: foda-se essa merda de inflação. É melhor desligar suas bombas, Rap. Rap? Bill Hescomb? Quem era ele? Conheço esse nome. Puta merda. Elas estão mortas, certo? Me dê sua mão que vou puxar você para fora daí. Me dá a página de quadrinhos, Vic, que você... Neste momento, o sol começou a se pôr no horizonte o suficiente para ligar um circuito ativado pela luz, ou, neste caso, pela ausência dela. Se acender. As luzes se acenderam no quarto de Vic. Enquanto o quarto se iluminava, ele viu a fila de rostos observando-o solenemente atrás de 2 camadas de vidro e gritou. A princípio pensando que eram essas pessoas que estiveram conversando dentro de sua cabeça. Uma das figuras, um homem vestindo jaleco branco, gesticulava apressado para alguém fora do campo de visão de Vic, que já havia superado o susto. Estava fraco demais para ficar assustado por muito tempo. Mas o súbito terror que tinha vindo com a silenciosa explosão de luz e a visão de rostos que o olhavam fixamente, como um júri de fantasmas em seus jalecos de hospital, limparam um pouco do bloqueio em sua mente, e ele entendeu onde estava. Atlanta, Geórgia. Eles tinham vindo e levado embora toda a turma. Ele, Rap e Norm, além da mulher e dos filhos de Norm. Tinham também levado Hank Carmichael e Stu Redman. Só Deus sabia quantos outros. Vic ficara assustado e indignado. Claro, ele tinha os espirros e a coriza, mas certamente não estava acometido de cólera, ou seja lá o que for que aquele pobre Campbell e sua família tivessem. Passara por uma febre baixa também, e se lembrava de que Norm Brett havia tropeçado e precisado de ajuda para subir os degraus do avião. Sua esposa ficara assustada, chorando, e o pequeno Bob Brett também havia chorado e tossido. Uma tosse irritante de laringite. O avião os aguardara na pequena pista nos arredores de Braintree. Mas para ultrapassar os limites de Arnett, enfrentaram um bloqueio na US Route 93 e viram homens esticando rolos de arame farpado. Rolos de arame farpado bem no meio do deserto. Uma luz vermelha piscou sobre a porta estranha. Houve um som sibilante, depois um som como o de uma bomba ligada. Quando o som parou, a porta se abriu. O homem que entrou vestia um enorme traje branco, pressurizado com um visor transparente. Por trás do visor, a cabeça do homem balançava como um balão dentro de uma cápsula. Havia tanques de ar pressurizado às suas costas e, quando ele falou, sua voz soou metálica e entrecortada, esvaziada de qualidade humana. Poderia ter sido a voz que saía de um daqueles videogames, tal como aquele que dizia: "Tente de novo, cadete espacial", quando você se dava mal na sua última jogada. A voz arranhou seus ouvidos. "Como está se sentindo, Sr. Palfrey?" Mas Vic não pôde responder. Caíra de novo nas profundezas. Era sua mãe que ele via por trás do visor transparente do traje pressurizado.
Mamãe estava vestida de branco quando papai levara ele e George para vê-la pela última vez no sanatório. Ela fora internada para que seus familiares não pegassem a doença. Tuberculose era contagiosa. Podia matar. Ele falou com sua mãe. Disse que seria um bom menino e guardaria o cavalo. Disse a ela que George lhe tomara os quadrinhos. Perguntou se ela se sentia melhor. Perguntou se ela achava que iria voltar para casa em breve. E o homem no traje branco aplicou-lhe uma injeção e ele afundou ainda mais, e as suas palavras ficaram incoerentes. O homem de branco olhou de relance para os rostos atrás do vidro e sacudiu a cabeça. Ele apertou com o queixo um botão de intercomunicador dentro de seu capacete e disse: Se isso aqui não funcionar, nós o perderemos por volta da meia-noite. Para Vicky Palfrey, a hora mágica havia acabado. Apenas arregace sua manga, Sr. Redman, disse a bela enfermeira de cabelo preto. Não vai levar nem um minuto. Ela segurava o aparelho de medir pressão com as duas mãos enluvadas. Sorria por trás da máscara de plástico como se partilhasse um segredo divertido. Não, disse Stu. O sorriso vacilou um pouco. É só para medir sua pressão. Não vai levar nem um minuto. Não. São ordens do doutor, disse ela, tornando-se profissional. Por favor. Se são ordens do doutor, deixe-me falar com ele. Acho que ele está muito ocupado agora. Se o senhor apenas... Eu espero. Disse Stu tranquilamente, sem fazer nenhum movimento para desabotoar o punho da camisa. Estou apenas fazendo o meu trabalho. O senhor não quer me botar numa encrenca, quer? Dessa vez ela lançou um sorriso cheio de charme. Se pelo menos me deixar, não deixo, replicou Stu. Volte e diga isso a eles. Eles mandarão alguém. Parecendo perturbada, a enfermeira voltou até a porta de aço e girou uma chave quadrada numa tranca. A válvula disparou. A porta fez um barulho se abrindo e a enfermeira saiu. Antes de a porta se fechar novamente, ela lançou a Stu um último olhar de reprovação. Stu a encarou de volta inexpressivo. Quando a porta estava fechada, ele se levantou e foi até a janela, inquieto. Vidro duplo e com barras do lado de fora. Mas já era noite escura agora e nada havia para se ver. Voltou a se sentar. Usava jeans desbotados, camisa xadrez e botas marrons com as costuras começando a soltar nas laterais. Passou a mão no rosto e fez uma careta de reprovação à aspereza. Eles não o deixavam se barbear e sua barba crescia rápido. Não fazia nenhuma objeção aos testes. O que objetava era não lhe contarem nada, manterem-no assustado. Não estava doente, pelo menos não ainda, mas estava completamente apavorado. Havia uma espécie de dissimulação acontecendo ali, e ele não ia tomar nenhum partido até que alguém lhe contasse algo sobre o que havia acontecido em Arnett e o que aquele tal de Campbell tinha a ver com isso. Assim, pelo menos poderia basear seus temores em alguma coisa palpável. Esperavam que ele fizesse perguntas já há algum tempo. Podia ler isso nos olhos deles. E nos hospitais havia certos meios de mantê-lo por fora das coisas. 4 anos atrás, sua esposa morrera de câncer, com 27 anos. Tinha começado no útero e depois se espalhava rapidamente por dentro dela. E Stu observava o modo como contornavam as perguntas que ela fazia, ou mudando de assunto, ou dando-lhe informações em longas frases cheias de jargão técnico. Portanto, ele simplesmente não fizera nenhuma pergunta e pôde perceber que isso os havia preocupado. Agora era o momento de perguntar, e teria algumas respostas monossilábicas. Ele conseguiu preencher algumas lacunas por conta própria. Campion, a esposa e a filha tiveram alguma coisa muito grave. Atingia a pessoa como uma gripe ou um resfriado leve, mas que piorava cada vez mais, presumivelmente até a pessoa morrer sufocada no próprio muco ou até a febre queimá-la até o fim. Era algo altamente contagioso.
Tinham vindo pegá-lo na tarde do dia 17, 2 dias atrás. 4 militares e um médico. Educados, mas firmes. Não havia como resistir. Os militares estavam armados. Foi quando Stu começou a ficar seriamente assustado. Uma caravana completa partiu de Arnett e seguiu para a pista de pouso em Braintree. Stu viajara com Vicky Palfrey, Happy, os Bruets, Henry Carmichael e a esposa e 2 suboficiais do exército. Estavam todos amontoados numa viatura militar, e os caras do exército não diziam sim, não ou talvez, por mais histérica que Lila Bruet estivesse. As outras viaturas também seguiam lotadas. Stu não conseguira identificar todas as pessoas nelas, mas tinha visto todos os 5 membros da família Hodges e Chris Ortega, irmão de Carlos, o motorista voluntário da ambulância. Chris era barman do India Head. Tinha visto Park Nelson e a mulher, as pessoas mais idosas do campo de trailers perto de sua casa. Supôs que haviam recolhido todos os presentes no posto de gasolina e todos com quem o pessoal do posto havia conversado desde que Campion foi bater nas bombas. Nos limites da cidade, se depararam com 2 caminhões verde-oliva bloqueando a estrada. Stu imaginou que as outras estradas para Arnett também estivessem bloqueadas. Esticavam o arame farpado e, quando tivessem toda a cidade cercada, provavelmente iriam colocar sentinelas. Portanto, era grave, mortalmente grave. Sentou-se pacientemente na cadeira junto à cama, que ele não tivera de usar, esperando que a enfermeira trouxesse alguém. O primeiro alguém seria provavelmente ninguém. Talvez pela manhã mandassem, afinal, uma pessoa com autoridade suficiente para lhe contar as coisas que precisava saber. Podia esperar. A paciência sempre fora uma forte característica de Stuart Redman. Para ter o que fazer, começou a enumerar as condições das pessoas que haviam viajado com ele até a pista de pouso. Norm tinha sido o doente mais óbvio, tossindo, expelindo o catarro febril. O resto parecia estar padecendo, em maior ou menor grau, de um resfriado comum. Luke Bruet estava espirrando. Lila Bruet e Vicky Palfrey tinham tosses brandas. Happy fungava e continuava soando o nariz. Eles não pareciam muito diferentes das turmas de primário que Stu se lembrava de frequentar na infância, quando pelo menos 2/3 dos garotos pareciam ter algum tipo de ziquezira. Porém, o que o assustou mais do que tudo, e talvez tivesse sido apenas coincidência, foi o que aconteceu logo quando chegaram à pista de pouso. O motorista do exército dera 3 repentinos espirros estridentes. Talvez apenas coincidência. Junho era um mês péssimo naquela região do Texas para as pessoas alérgicas. Ou talvez o motorista estivesse apenas pegando uma espécie de resfriado comum em vez da merda esquisita que o resto deles tinha. Stu queria acreditar nisso. Porque algo que podia pular de uma pessoa para outra tão rapidamente... A escolta do exército havia embarcado no avião com eles. Os militares viajaram impassíveis, recusando-se a responder a quaisquer perguntas, exceto quanto ao destino. Estavam indo para Atlanta. Saberiam mais quando chegassem lá. Uma mentira deslavada. Os militares recusaram-se a dizer mais do que isso. Happy sentara-se ao lado de Stu no voo e estava para lá de bêbado. O avião também era do exército, estritamente funcional, mas a bebida e a comida haviam sido dignas da primeira classe de uma linha comercial. Claro que, em vez de ser atendido por uma bela aeromoça, era um sargento mal encarado que recebia os pedidos. Mas, se você esquecesse desse detalhe, podia viajar numa boa. Até mesmo Lila Bruet se acalmara depois de 1 ou 2 drinks. Happy se inclinou para mais perto, inundando Stu numa névoa quente de bafo de uísque. Este aí é um bando muito engraçado de coroas, Stuart.
Não tem nenhum com menos de 50, nenhum com aliança de casamento. São engajados, de baixa patente. Cerca de meia hora antes do pouso, Norm Brett teve algum tipo de desmaio e Lila começou a gritar. Dois dos comissários de bordo, mal encarados, enrolaram Norm no cobertor e o carregaram rapidamente. Lila, perdendo a calma, continuou a gritar. Após um instante, ela vomitou a bebida e o sanduíche de salada de galinha que havia ingerido. Dois dos coroas permaneceram impávidos diante da necessidade de limpar aquilo. O que é esta coisa toda? Gritou Lila. O que há de errado com meu marido? Nós vamos morrer? Meus bebês vão morrer? Ela trazia cada bebê agarrado pelo pescoço, como se lhes aplicasse uma gravata, as cabeças dos garotos se afundando em seus seios fartos. Luke e Bob pareciam assustados, desconfortáveis e inteiramente constrangidos com a confusão que ela estava fazendo. Por que ninguém me responde? Isso aqui não é a América? Alguém pode fazer esta mulher calar a boca? Grunhiu Chris Ortega do fundo do avião. A porra dessa mulher é pior do que um disco rachado numa vitrola. Um dos militares forçou Lila a tomar um copo de leite e a fez calar a boca. Ela passou o resto da viagem zumbindo e olhando pela janela para a paisagem rural passando penho abaixo. Stu suspeitou de que havia algo mais do que leite naquele copo. Quando pousaram, 4 limusines Cadillac aguardavam por eles. Os moradores de Arnett ocuparam 3 delas. A escolta militar embarcou na 4ª. Stu apostava que aqueles velhos camaradas sem aliança, nem parentes próximos provavelmente, estavam agora em algum lugar bem naquele edifício. A luz vermelha acendeu sobre a porta. Quando o compressor, bomba ou fosse lá o que fosse parou de zumbir, um homem num daqueles trajes brancos de astronauta entrou. Dr. Denninger. Era jovem. Tinha cabelo preto, pele amarelada, rosto anguloso e uma boca áspera. Betty Creer disse que você lhe causou alguma encrenca. O alto-falante no peito de Denninger disse enquanto ele se aproximava de Stu, com passadas que pareciam ruídos de patas. Ela está bastante contrariada. Não há motivo para estar, disse Stu calmamente. Era difícil soar calmo, mas ele sentia que era importante esconder o medo. Denninger se parecia e agia como o tipo de homem que condicionaria sua ajuda e o atormentaria de todas as formas, mas que se humilharia perante seus superiores como um puxa-saco. O tipo de homem que se borraria todo se achasse que você empunhava o chicote. Mas, se farejasse o medo em você, viria com aquela mesma velha embromação. Por fora com um gélido, lamento, mas não posso dar mais informações. E no íntimo, cheio de desdém por civis idiotas que queriam saber demais. Quero algumas respostas, disse Stu. Lamento, mas, se quiserem que eu coopere, deem-me algumas respostas. Num tempo certo você será. Posso tornar as coisas difíceis para vocês. Sabemos disso, replicou Denninger impaciente. Simplesmente não tenho autoridade para lhe revelar qualquer coisa, Sr. Redman. Eu mesmo sei muito pouco. Imagino que esteja testando o meu sangue. Todas aquelas agulhas. Isso mesmo, disse Denninger cauteloso. Para quê? Repito, Sr. Redman, não posso lhe contar o que não sei. O tom irritado voltou e Stu ficou propenso a acreditar nele. O doutor nada mais era que um técnico enaltecido na sua área e não gostava muito dela. Eles puseram minha cidade natal sob quarentena. Também não sei nada sobre isso. Mas dessa vez Denninger desviou os olhos de Stu, que agora achou que ele estava mentindo. Como é que ainda não vi nada a respeito? Ele apontou para o aparelho de TV preso à parede.
Como disse? Quando bloqueiam uma cidade, cercando-a com arame farpado, isso aparece nos noticiários. Declarou Stu. Senhor Redman, se pelo menos deixasse Pat medir sua pressão. Não. Se quiserem mais qualquer coisa de mim, é melhor mandarem 2 homens parrudos para pegá-la. E não importa quanto mais vocês mandem, vou tentar abrir algum buraco nesses trajes antigermes. Eles não parecem muito resistentes, você sabia? Ele fingiu que ia agarrar o traje de Denninger, que pulou para trás e quase caiu. O alto-falante de seu intercomunicador emitiu um grasnido aterrorizado e houve uma agitação atrás do vidro duplo. Aposto que vocês poderiam botar alguma coisa em minha comida para me dopar. Mas isso inutilizaria seus testes, não é? Senhor Redman, o senhor está sendo irracional. Denninger estava mantendo uma distância prudente. Sua falta de cooperação pode estar prestando um grande desserviço ao país. Está me entendendo? Não, disse Stu. Nesse exato momento parece que é o meu país que está me prestando um grande desserviço. Me trancaram num quarto de hospital na Geórgia com um doutorzinho formado nas coxas que não sabe de merda nenhuma. Tire a porra do seu rabo daqui e mande alguém para falar comigo. Ou mande gente suficiente para pegar a força que vocês precisam. Mas vou lutar contra eles, pode contar com isso. Ele se sentou perfeitamente imóvel em sua cadeira depois que Denninger saiu. A enfermeira não voltou. 2 enfermeiros parrudos não apareceram para ferir sua pressão à força. Agora que pensou a respeito, supôs que mesmo uma coisa simples como uma leitura de pressão não seria tão boa se tivesse sido obtida na marra. Por enquanto, eles o estavam deixando ferver nos seus próprios fluidos. Levantou-se, ligou a TV e ficou assistindo sem ver. O medo era grande dentro dele. Um elefante em fuga. Por 2 dias esperou começar a espirrar, tossir, expectorar catarro escuro e cuspi-lo na escarradeira. Pensou nos outros, gente que havia conhecido por toda a sua vida. Se perguntou se algum deles estaria tão mal quanto Campbell estivera. Pensou na mulher morta e sua filha, naquele velho Chevrolet. Continuou a ver o rosto de Lila Bruet na mulher e o rosto da pequena Cheryl Hodges na menina. A TV grasnou e crepitou. Seu coração batia lentamente no peito. Pôde ouvir o som débil de um purificador de ambiente soltando ar no quarto. Sentia o medo se retorcendo e voltando-se para dentro dele por baixo de seu rosto impenetrável. Às vezes era grande e infundado, atropelando tudo, o elefante. Às vezes era pequeno e persistente, roendo com dentes afiados, o rato. Estava sempre com ele. Mas se passariam 40 horas antes que enviassem um homem disposto a falar. Capítulo 8. No dia 18 de junho, 5 horas depois de ter conversado com seu primo Bill Hapscomb, Joe Bob Brentwood parou um carro em excesso de velocidade na Highway 40 do Texas, cerca de 40 quilômetros a leste de Arnett. O motorista era Harry Trent, de Braintree, um corretor de seguros. Estava disparado a 100 por hora numa zona cujo limite de velocidade era de 85. Joe Bob aplicou-lhe uma multa. Trent aceitou-a com humildade e depois divertiu Joe Bob ao tentar lhe vender um seguro de vida e outro para sua casa. Joe Bob se sentia ótimo. Morrer era a última coisa que lhe passava pela cabeça. Não obstante, já era um homem doente. Havia saído do posto Texaco de Bill Hapscomb com mais do que gasolina. E deu a Harry Trent mais do que uma multa por excesso de velocidade. Harry, um homem gregário que gostava de seu trabalho, passou a doença para mais de 40 pessoas durante aquele dia e o seguinte. Quantos aqueles 40 infectaram é impossível dizer. Seria equivalente a perguntar quantos anjos podem dançar na cabeça de um alfinete.
Se fizer uma estimativa conservadora de 5 para cada um, são 200. Usando a mesma fórmula conservadora, seria possível dizer que aqueles 200 infectaram 1.000, esses 1.000, 5.000, e os 5.000, 25.000. Sob o deserto da Califórnia e subsidiado pelo dinheiro dos contribuintes, alguém finalmente inventara uma corrente que funcionava. Uma corrente extremamente letal. Em 19 de junho, o mesmo dia em que Larry Underwood voltou para casa em Nova York e que Franny Goldsmith contou a seu pai sobre o iminente pequeno estranho, Harry Trent parou para almoçar num café do leste do Texas, chamado Baby's Quick Eat. Ele comeu um cheeseburger e de sobremesa uma fatia de torta de morango. Teve um leve resfriado, um resfriado alérgico talvez, e ficou espirrando e cuspindo. Durante a refeição, infectou o estabelecimento. O lavador de pratos, 2 caminhoneiros numa mesa do canto, o homem que veio entregar pão e o que veio trocar os discos na junk box. Deixou de gorjeta para a gentil garçonete que o servira uma nota de $1 repleta de morte. Quando estava de saída, uma caminhonete estacionou. Havia um bagageiro no teto e o veículo estava atulhado de crianças e malas. A caminhonete tinha placa de Nova York e o motorista, que baixou o vidro para perguntar como pegar a US 21, sentido norte, tinha sotaque nova-iorquino. Harry deu-lhe indicações muito claras sobre como pegar a US 21. Deu também a ele e a toda a sua família suas sentenças de morte, sem sequer saber disso. O nova-iorquino era Edward M. Norris, tenente da polícia lotado no 87º distrito da Big Apple. Eram suas primeiras férias de verdade em 5 anos. Ele e a família aproveitaram bastante. Seus filhos tiveram seu 7º céu na Disney World em Orlando. E sem saber que toda a família estaria morta por volta de 2 de julho, Norris planejava dizer àquele filho da puta ranzinza do Steve Carella que era possível levar mulher e filhos para algum lugar de carro e curtir boas férias. Steve, diria ele, você pode ser um excelente detetive, mas um homem que não consegue policiar sua própria família não vale um buraco de mijo num monte de neve. A família Norris fez um lanche rápido no Baby's. Depois seguiu as precisas indicações de Trent para alcançar a US 21. Ed e sua esposa, Trish, se maravilharam com a hospitalidade sulista, enquanto as 3 crianças aprontavam no banco de trás. Só Deus sabe, pensou Ed, o que os 2 pestinhas do Carella poderiam aproveitar. Passaram aquela noite num hotel de estrada em Eustácia, Oklahoma. Ed e Trish infectaram o atendente. As crianças Masha, Stanley e Hector infectaram as crianças com quem brincaram no parquinho. Crianças do oeste do Texas, Alabama, Arkansas e Tennessee. Trish infectou 2 mulheres que trabalhavam na lavanderia 2 quarteirões dali. Ed, ao passar pelo corredor do hotel para buscar gelo, infectou um sujeito com quem cruzou. Todos eram infectados imediatamente. Trish acordou Ed nas primeiras horas da manhã para dizer que Rec, o bebê, estava doente. Tinha uma tosse feia e rascante e estava ficando com febre. Parecia laringite. Ed Norris resmungou e disse a ela para dar uma aspirina ao bebê. Se a porra da laringite do garoto pudesse ter esperado somente uns 4 ou 5 dias, ele teria a doença em sua própria casa e Ed guardaria a lembrança de férias perfeitas, sem falar na expectativa de toda a esnobação que planejava fazer. Ele podia ouvir o pobre garoto através da porta, tossindo seco como um cachorro. Trish esperava que os sintomas de Hector desaparecessem pela manhã. A laringite é uma doença regressiva. Mas ao meio-dia do dia 20 ela teve de admitir que isso não estava acontecendo. A aspirina não controlou a febre. O pobre Eck estava com os olhos vidrados. Sua tosse havia assumido um tom retumbante do qual ela não gostava, e sua respiração soava difícil e catarrenta.
O que quer que fosse, Marcia pareceu estar sendo afetada também, e Trish sentiu uma pequena irritação no fundo da garganta que a estava fazendo tossir, embora até então fosse uma tosse branda, que podia abafar com um lencinho. Temos que levar a Rec ao médico, disse ela por fim. Ed parou num posto de serviço e consultou o mapa preso ao quebra-sol da caminhonete. Estavam em Hammer Crossing, Kansas. Não sei, disse ele. Talvez a gente possa pelo menos encontrar um médico que nos dê um encaminhamento. Ele suspirou e passou uma das mãos impaciente pelo cabelo. Hammer Crossing, Kansas. Meu Deus! Por que ele teve de ficar doente a ponto de precisar de um médico num maldito fim de mundo como este? Marcia, que olhava o mapa por cima do ombro do pai, disse: Aqui diz que Jesse James assaltou o banco local, pai, 2 vezes. Foda-se, Jesse James, grunhiu ele. Ed! Exclamou Trish. Sinto muito, disse ele, não sentindo nem um pouquinho. Voltou a dirigir. Após 6 ligações, durante as quais segurou cuidadosamente seu mau humor com ambas as mãos, Ed por fim descobriu um médico em Polliston que examinaria Hector se pudesse chegar lá às 3. Polliston ficara fora de sua rota, uns 30 quilômetros a oeste de Hammer Crossing. Mas agora o que importava era Hector. Ed começava a ficar preocupado com ele. Nunca vira o garoto com tão pouca energia. Estavam aguardando na antessala do Dr. Brandon Sweeney às 2 da tarde. Agora Ed já estava espirrando também. A sala de espera estava cheia. Não seriam atendidos antes de quase 4 horas da tarde. Trish não conseguiu reanimar Rec mais do que a um estado de semiconsciência encatarrada, e ela própria se sentia febril. Apenas Stan Norris, de 9 anos, parecia bem o bastante para se agitar. Durante a espera no consultório do doutor, eles transmitiram a doença, que em breve seria conhecida ao redor do país em desintegração como capitão viajante, a mais de 25 pessoas, inclusive uma matrona que só entrou para pagar sua conta antes de passar a doença para todo o seu clube de bridge. Essa matrona era a senhora Robert Bradford. Sarah Bradford para o clube de bridge. Cookie para seu marido e amigos íntimos. Sarah jogou bem aquela noite, talvez porque sua parceira foi Angela Dupree, sua melhor amiga. Elas pareciam compartilhar um tipo feliz de telepatia. Venceram as 3 partidas decisivas de forma retumbante, fazendo um grande slam na última. Ela e Angela saíram para um drink tranquilo no bar, após a partida terminar às 10. Angela não tinha pressa de ir para casa. Era dia do pôquer semanal de David na casa deles, e ela não conseguiria dormir com todo aquele barulho, a menos que tomasse antes um sedativo autoprescrito, que no seu caso seriam 2 slow gin fizzes. Sarah pediu um World 8 e as 2 mulheres comentaram o jogo de bridge. Nesse interim, conseguiram infectar todos os que estavam no bar, inclusive 2 rapazes que bebiam cerveja perto delas. Estavam a caminho da Califórnia, tal como Larry Underwood e seu amigo Rudy Schwartz tinham feito uma vez, em busca de suas fortunas. Um amigo lhes havia prometido emprego numa companhia cinematográfica. No dia seguinte, seguiriam para o oeste, espalhando a doença por onde passassem. Corrente não funciona. Isso é fato sabido. O $1.000.000 prometido, se você apenas enviar um único dólar para o nome que encabeça a lista, acrescentar o seu na base e depois enviar a carta para 5 amigos, esse milhão nunca chega. Esta aqui, a corrente Capitão Viajante, funcionou muito bem. A pirâmide estava de fato sendo construída, não da base para cima, mas da ponta para baixo, tal ponta sendo um falecido guarda de segurança do exército chamado Charles Campion. Aqui se faz, aqui se paga. Só que,
Em vez de o carteiro trazer para cada participante um pacote de cartas após outro, cada qual contendo uma nota de $1, a capitão viajante trazia sacos de dormir com um corpo ou 2 cadas, e trincheiras, e covas coletivas, e, por fim, corpos jogados nos oceanos de cada costa e em pedreiras e nas fundações de um sem número de casas. E, no fim, é claro, os corpos iriam apodrecer onde caíssem. Sarah Bradford e Angela Dupree voltaram para seus carros estacionados lado a lado, infectando 4 ou 5 pessoas que encontraram na rua. Depois se despediram e cada uma seguiu seu caminho. Angela foi para casa infectar seu marido e seus 5 parceiros de pôquer, além de Samantha, sua filha adolescente. Sem que os pais soubessem, Samantha estava terrivelmente temerosa de ter contraído gonorreia do namorado. De fato, tinha. Porém, outro fato é que ela não precisaria se preocupar com isso. Perto do que sua mãe lhe passara, uma boa dose de gonorreia não era mais que um pequeno eczema no supercílio. No dia seguinte, Samantha iria infectar todo mundo na piscina da Associação Cristã de Moços local, e assim por diante.